Money Report conversa agora com Maurício Magalhães, fundador da Mundo Real, uma consultoria de marketing. Maurício entende muito de branding e vai nos contar o que tem observado no mercado por aí nesse momento de tamanha incerteza. Maurício, muito obrigado. Opa, sou Tudo membro e bem? adoro o Money Report, um trabalho fabuloso que vocês fazem aí sobre a liderança de Aloysio, de Cris, assim, todo esse time de repórteres muito legal. Cara, adoro. Cara, eu acho muito pertinente a gente estar fazendo essa conversa exatamente nesse momento, desse tema proposto de a gente discutir marcas, branding, nesse momento atípico completamente e um momento impensável, talvez, pelos melhores planejadores de cenário, né? E assim, o que outro dia conversando com um cliente, eu dei o seguinte exemplo. Há um ano atrás aconteceu um fato que talvez tenha passado despercebido para todo mundo que está assistindo, foi que na final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino, o time de Bernardinho do Rio de Janeiro, o Sesc do Rio de Janeiro, contra o time de Tiffany. Tiffany é aquela garota que trans, que virou, era um garoto que virou garota, que é uma exímia jogadora de vôlei, que em um ponto ela deu uma cortada e Bernardinho acertou, ganhou o set, Bernardinho sem querer virou para a câmera e fez, porra, jogar com homem é fó. E aí isso foi pego. E assim, quando isso ameaçou disparar nas redes sociais, o colchão de reputação que Bernardinho tinha, contrário na defesa dele, foi assim de uma forma surpreendente. E sabe quem primeiro saiu em defesa do Bernardinho foi a própria Tiffany. Não, ele não quis dizer aquilo. Isso mostra assim o que é colchão de reputação, o que é brand, o que é marca. Então, assim, algumas empresas, assim como são assim homens como Bernardinho, existem empresas como Bernardinho. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia agora, como nunca a gente está vendo essas questões sendo explosivas assim, em relação à marca. As pessoas querem marcas que confiem, que sejam comprometidas com esse momento. Então, eu acho que, como nunca, esse assunto está muito atual, André. Colchão de reputação pode ser uma boia salva-vida? Completamente. Completamente, assim, eu vejo que você tem marcas, eu vou dar um exemplo, assim, eu trabalho para um mercado financeiro e trabalho para uma marca, né? E esse mercado é um mercado, especialmente esses gestoras de fundos, né, que você tem que ter absoluta confiança. Tem uma gestora muito conhecida, que é o Fundo Verde, que durante 2 anos ele não teve boas performances. Mas assim, eu tinha por acaso dinheiro em dois bancos e ambos os bancos escolheram o Fundo Verde. E todos me diziam o seguinte: não, calma, o cara acertou em tantos anos, é o Stuber que está lá. Então, assim, cara, assim, o negócio realmente é volátil. Então, eu não me preocupei, eu não tive nenhuma insegurança, porque estava num fluxo. Eu trabalho para captá-lo, que também está seguindo o mesmo rumo. Eu conheço a metodologia. Então, nesses momentos que a gente, inclusive, muito sensíveis de mercado financeiro, eu sei que meu dinheiro está bem entregue. Isso é uma colchão de reputação de marca. Então, eu acho que, como nunca, felizes das empresas que têm esse colchão justamente para nesses momentos as pessoas terem um nível de compreensão outro, que não apenas aquelas empresas que só venda, 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 EBITDA, EBITDA e ceifando cada dia suas marcas. André, eu tenho uma teoria. Você vai me cortando e vai administrando aí Por favor, o vá, tempo, vá tá? desenvolvendo, vá Eu tenho uma desenvolvendo. teoria, eu tenho uma teoria sobre o varejo. Assim, a sensação que eu tenho é que o consumidor pune o varejo pelo grito que o varejo dá no ouvido, assim, o tratamento de imbecilidade que o consumidor é submetido, achando que tudo é preço. Eu trabalhei para a Salfer, que era uma empresa que foi depois absorvida pelo Ricardo Eletro, lá em Santa Catarina. A gente ia fazer uma experiência quando essa operação aconteceu. Eu ia botar uma loja só de velhinhas e dizer assim: meu filho, André, boa tarde, como vai você? Oh, eu queria um celular. Oh, meu filho, eu não sei não, mas vou chamar João aqui para fazer e tal. E deixar uma loja limpa, arrumada, bem iluminada. E assim, será que isso não vale 3% a mais no preço? Acho que sim. Então, assim, hoje, assim, são lojas normalmente muito porcas, são vendedores muito despreparados. Então, assim, isso é uma sofisticação de brand. Se você tivesse um tipo de tratamento, um tipo de approach para o seu cliente, um tipo de educação, de limpeza na loja, isso vale 3% no preço. Mas aí essa ditadura do EBITDA e do preço pelo preço ceifa esse tipo de compreensão que é muito sofisticada, mas é um tipo de compreensão que, na minha opinião, transforma. Não à toa você vê marcas que assim, o valor é diferente do preço de custo.
Então, assim, está ali embutido outros olhares. Então, a construção de valor está não só no cálculo de custo, mas na construção de confiabilidade e outros tipos de ativo, como o varejo, na minha opinião, erra sistematicamente. O varejo ele mata a força adormecida? Esse tipo de varejo mata a força adormecida? Ele marca a capacidade de fidelidade de cada um desses clientes. Quando ele acha que quem é outro lado também só tem cabeça de planilha ou é cabeça de preço e que ele fica ali gritando para lhe atrair pelo preço, de alguma forma ele está tendo um tipo de relação num campo que você está tradando e você não está se relacionando. Né? Eu acho que se o varejo, via de regra, estabelecesse tipos de relacionamento um pouco mais maduros, eu tenho percebido isso. Assim, eu vejo que o Magazine Luiza começa a ter um pouco de sinais, de olhares diferentes sobre isso, mas assim, é só uma observação, não conheço exatamente bem o caso deles, mas assim, o que eu percebo é que o varejo, em via de regra, se consolidou um conceito que, na minha opinião, é um conceito que é um efeito bumerangue, resultados de curto prazo que no médio e longo prazo eu acho que eles voltam para ali ceifar, porque no fundo as pessoas estão buscando tipos de relacionamentos duradouros. No mundo muito confuso, no mundo que se formata, desformata, reformata por segundo, eu acho que as pessoas precisam de referências e relações estáveis. Felizes das marcas que estabelecem essas relações estáveis com qualquer tipo de cliente confiáveis. Né? Como é Então, o que as varejo eu acho que tem um empresas. campo para evoluir. É, Pode falar. o varejo tem uma característica mais, chega a ser mais predatória. Mas assim, como as empresas devem agir para se preservar e tentar deslanchar novamente quando essa crise passar? Tem a ver com o que você estava falando antes. Como é que as empresas podem se preparar para isso? Primeiro, assumir posturas de absoluta transparência. Assim, o mundo hoje, André, será verdadeiro ou por consciência ou por sobrevivência. Ou você está fora desse jogo. Assim, a sociedade está tendo mostras, o mundo empresarial está diariamente assistindo de camarote todos esses episódios na política, das revelações, das gravações, ou esses fenômenos das redes sociais, de denúncias, de reclamações, o reclame aqui. Então, assim, hoje o nome do jogo é transparência e verdade. Então, assim, melhor que seja por consciência, que você assuma isso. Então, Ou é claro que por consciência ou por cuidado, né? ou por consciência ou por prevenção, mesmo que você não tenha esse nível de consciência. Não será mais o mundo possível do capitalismo que nós vivemos até recentemente. Um capitalismo que muitas vezes você tinha um obscurantismo, assim, era um posicionamento mais de faz de conta para inglês ver do que um posicionamento aplicado, um posicionamento que chega até a ponta. Então, quem não fizer isso ao longo de um tempo vai ir fora essas questões que estão sendo debatidas hoje, né? Desses novos valores sobre sustentabilidade, etc. Então, eu acho que, respondendo-se literal, a forma de recomeçar assim, esse quesito transparência e você vai lutar sempre para que sua empresa seja um saldo médio positivo, porque erros fazem parte do cotidiano. Qual é a maior angústia dos seus clientes nesse momento? Porque está todo mundo confuso, está todo mundo perdido, todo mundo inseguro. Quando você é consultado por eles, o que eles te trazem? Porque na sua troca Eu de vou lhe experiência, dizer, eu vou lhe dizer qual é a minha angústia. A minha angústia é a não compreensão de que esse mundo é real. Não à toa o nome da minha empresa é Mundo Real. Assim, que esse mundo já existe. Você vê isso assim, em pequenos sinais. Se a gente olhasse o jornalismo, até a TV Globo, assim, veja que tem uma certa informalidade. Opa, errei, não, desculpa, tal. Ou essas transmissões que nós estamos vendo nesses últimos dias em relação ao George Floyd, dessas manifestações americanas, os repórteres correndo, quase arfando, né? Então, assim, isso era impensável. Então, hoje, aquilo é o mundo real ao vivo. Né? Então, assim, e hoje eu acho que quem está nessa faixa etária, que hoje convive com a geração nova e ainda herda de gerações antigas com um tipo de modelo mental estabelecido, essas angústias de pequenas mudanças internas e nas mudanças com seus stakeholders ou etc., são dúvidas assim, frequentes de ter essa
transparência levada ao pé da letra. E a minha angústia é que, assim, as consultorias que eu faço, assim, é ser um agente catalisador de disparar esse processo, que eu acho que quem começar a fazer isso vai ter resultados concretos, de ter melhores pessoas na equipe, melhores relações estabelecidas com seus clientes, melhores relações institucionais com a imprensa. Então, assim, isso é o que está em curso, na minha opinião, André. Meu caro, muito obrigado. Manda Repórter conversou agora com o Maurício Magalhães, da agência Mundo Real, da agência não, da consultoria Mundo Real. Meu caro, É, muito obrigado, sucesso, felicidades.